número de 103, porque Salmo não tem capítulo, 103 de Salmo, primeiro diz assim, olha: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmista, fazendo esta oração, este é um salmo de Davi, ele começa a falar ao Senhor, a uma oração com súplica, e ao mesmo tempo uma gratidão profunda dele, Davi, para com o Senhor. E ele diz para o Senhor que o que há nele, o que tinha nele, bendiga o santo nome do Senhor. Então, com base nisso, nestas condições, nós podemos fazer essa pergunta para nós. O que há em mim tem bendito o nome santo do Senhor? O que há em nós tem realmente bendito o nome santo do Senhor, para que eu seja um cristão avivado? Este avivamento está em mim. No abrir da minha boca, a palavra chega ao destinatário com autoridade, com poder, né? Tenho credibilidade nos meus, onde ando. Não estou falando de credibilidade de comprar e pagar, isso o homem tem que ter. Eu estou falando de autoridade divina. Sou uma referência onde passo, né? Pois é isso. O salmista diz que o que tinha nele bendizia o nome santo do Senhor. Será que você, onde anda, alguém olha e diz assim: ali vai um santo homem de Deus? Aquele moço, aquele viajante, né, na Bíblia, por nome, aquele profeta por nome de Eliseu? Pois é, quando ele passava lá na casa daquela viúva, certa feita, ela disse isso: ali é um santo homem de Deus. Pois é. Então, será que temos dado esse testemunho? Muito bem. Vamos ao nosso tópico de número 2. Nosso tópico de número 2 vai falar sobre o dinamismo da Igreja Apostólica. O dinamismo da Igreja Apostólica. O que é isso aqui? Esse dinamismo que fala na nossa lição. O que é isso? Vamos ler um pouquinho para a gente entender? Olha, do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia do Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. Ou seja, ele vai dizer, amados, que a igreja ela passa a existir, não é que não existia assim, mas ela tem um dinamismo, ou seja, ela é vista com autoridade, quando estes homens, esses 120, recebem esta autoridade, foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram um destaque naquela sociedade da época. Nós vemos que quando os outros olharam para eles e disseram que eles estavam embriagados, né, que Pedro olha para eles e diz: olha, não pode, eles não estão embriagados, sendo essa a hora do dia, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Então, aqueles
fez sim a diferença no meio. Então, aqui começa o dínamo, a explosão, o destaque, o aparecimento, né, da igreja. Olha, a igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, né, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Né? Conhecemos a história do tabernáculo lá, né, que ele foi consagrado quando a glória do Senhor descia através da nuvem, falava com Moisés, e a Bíblia diz que a glória do Senhor enchia, né, fazia aquela diferença. Foi isso no tabernáculo, foi isso no templo de Salomão, né? Então, foi assim. Então, assim como a glória fazia essa diferença lá, não é diferente hoje na igreja, né? Não foi, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse dínamo, essa consagração do Espírito Santo é o símbolo ou a certeza de um povo que tem intimidade com Deus. É um povo avivado, e eu não estou falando aqui de grito, de pulo, de falar em línguas. Também essas coisas, elas seguem aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Mas simplesmente o pulo, o pular, essa mecanismo de falar em línguas, esse barulho, simplesmente isso, não quer dizer que a pessoa é avivada. O avivamento leva a isso, mas isso não é avivamento. Avivamento precede destas coisas que falamos. Avivamento é tornar-se mais vivo, não é algo que está morto. Não estamos falando aqui de ressuscitar. Tornar-se mais novo, tornar-se mais vivo, através de oração, súplica, arrependimento. Se você não ora, não suplica a Deus, não confessa o pecado, e eu volto a falar, esse tal de pecado tem nome, para se arrepender, eu não consigo avivar. Então, para eu me avivar, preciso passar por estes processos, para que eu seja um no meio destes. Por quê? Porque a promessa é para todos. A promessa é para todos, sem acepção de pessoas. O Deus da Bíblia, o Deus que conhecemos, ele envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para salvação. Para o primeiro público-alvo, para salvar todos. Justificar todos, para que todos obedeçam, para que todos sejam santos. Santos. Santificados. Santificados. Então eu tenho que enquadrar nessas condições para que eu seja uma pessoa dentro do padrão da igreja. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui ao nosso terceiro tópico, quando fala sobre
um ministério ungido para os dias atuais. Terceiro tópico, ministério ungido para os dias atuais. Olha, o que é isso? Ministério ungido. Ministério ungido para os dias atuais. Olha, amados, é necessário que sejamos cheios de unção. Mas eu não falei isso numa lição anterior. Mas não é uma unção, né, simplesmente tocar o dedo no óleo ou na sua testa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de autoridade de Deus. Eu estou falando desse processo aqui. Processo de ser salvo, ser justificado, de ser obediente, de ser santo. É isso que eu estou falando. Quando eu tenho isso, eu tenho isso. Eu tenho isso, o ministério ungido. E quando eu tenho esse ministério ungido, eu tenho trabalho nos dias de hoje, nos dias atuais. Lendo aqui, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Tá? Quando tenho esse ministério, essa unção, eu recebo sim capacidade para isso. Por quê? Porque estes prodígios, esses milagres, essas maravilhas, não ficou limitados ao passado, não. Quando tem muitas pessoas que defendem, ministérios por aí que defendem, que a manifestação do Espírito Santo foi para a Igreja Apostólica. E que hoje isso não tem mais. Então, meu amado, você que diz isso, você precisa entender que aqui, o nosso textuário, quando fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que esta promessa foi para todos. Todos, sem exceção. Muito bem. Então, meu querido, ainda no tópico 3, autenticado por Deus, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões da hermenêutica, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. Pois é, meu querido. O ministério ungido, ele não se apoia simplesmente no intelecto do saber. É isso que está falando a lição. Nos 3 parâmetros da pregação. É lógico, quem não gosta e quem não quer ouvir uma pregação, com uma boa hermenêutica, com a exegese muito bem gabaritada, tarimbada, explicada, com uma homilética refinada. Mas é importante saber que não apoiam esse ministério, essa unção, não apoiam nisso, apenas nisso. É necessário que esses instrumentos são importantes para o apoio do obreiro. É muito importante. Mas
Só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. É preciso que Deus aprove. Se Deus não aprovar, meu irmão, nada resolve. A tua exegese, teus estudos lá que você debruçou lá, não vai funcionar. A tua homilética não vai funcionar. A tua hermenêutica não funciona. Então é necessário ter a aprovação de Deus. Através de quê? Disso aqui, que nós falamos. Ministério avivado. Né? Tornar-se mais vivo, ser renovado. Um obreiro que ora, que suplica, que se arrepende, que confessa, que faz confissão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, meu querido, para o sucesso de uma obra de Deus. Muito bem. Já podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: a Igreja Apostólica nasceu ou seja, debaixo do avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Então, a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do avivamento do Pentecoste. Aí, o que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo debaixo o obreiro, o Espírito Santo sobre a Igreja. Isso faz a diferença. Tá bom, querido? Então, que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração através desta aula, né? E que todos nós estejamos debaixo, sob essa autoridade do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? A paz de Cristo.